Olá, eu me chamo Edson Porto e sou aluno da pós-graduação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no curso de doutorado, na linha de pesquisa de horticultura e pastagens, orientado pelo professor Fábio Andrade Teixeira. Eu sou professor da Universidade Estadual de Montes Claros e tenho como proposta, na gravação dessas aulas, trazer um pouco sobre a morfologia de plantas forrageiras como auxílio para as disciplinas posteriores que vão ser vistas, dentro do curso de zootecnia, que vão avaliar principalmente a parte de desenvolvimento de plantas forrageiras no sistema pastoril, manejo de pastagem propriamente dito. Então, o objetivo nosso é trazer através desses vídeos, cada parte da composição das plantas forrageiras, de maneira que o conhecimento total agregado por essas aulas possa auxiliar para o entendimento melhor quando se for trabalhar as disciplinas de manejo posteriormente ao longo do desenvolver do curso. Então, para iniciar essa aula, a gente vai falar um pouquinho, enfatizar sobre as plantas forrageiras no sistema de produção animal, tropical principalmente, As plantas forrageiras, elas apresentam uma vantagem, um potencial de uso extraordinário nas condições tropicais. O Brasil aproveita muito dessas condições, Principalmente por ser uma condição de fonte barata de alimentação, e a gente tem uma vantagem competitiva que faz com que a nossa pecuária ela se destaque frente a outros países concorrentes na produção de proteína animal, que seria basicamente pelo seu baixo custo, o seu relativo fácil manejo, relativamente fácil, e a possibilidade de ter uma oferta de alimento vegetal que vai colher um fator abundante que a gente tem na condição dos trópicos, que é a incidência luminosa, Então a gente tem a disposição de pasto ao longo de todo o ano, respeitando, lógico, as suas estacionalidades, onde eu tenho uma menor produção na época de baixa incidência luminosa, sobretudo água, na época da entre-safra, mas é uma vantagem competitiva frente aos outros países que têm um inverno muito rigoroso e não há possibilidade de cultivar plantas ao longo de todo o ano, somente em regiões que têm neve e tenham outros impedimentos aí que não tem essa facilidade de uso como a gente tem aqui. Um fato que destaca muito essa vantagem nossa frente aos outros países concorrentes é basicamente a gente está usando um alimento que demanda em área e é uma condição que nós temos também em abundância, com grandes fronteiras agrícolas, inclusive as áreas em degradação, elas apresentam um processo de desafio de crescimento da pecuária sem entrar em áreas nativas, Então, um processo de fronteira agrícola parte também dentro da própria área de pastagem, na recuperação de áreas degradadas, que é um outro assunto, mas é importante enfatizar, e dados aí remotam que mais de 90% da carne produzida nos últimos anos no país, elas provém de sistema basicamente alimentado a pasto. Então, a importância do estudo e do entendimento do uso dessas plantas forrageiras no ambiente pecuário no Brasil e nos trópicos é muito importante. Por isso, um dos objetivos nossos é realmente estar estudando e entendendo melhor a forma dessas plantas para a gente entender um pouco da fisiologia e do manejo também. Então, a rusticidade e a adaptação são características marcantes, principalmente das gramíneas forrageiras em um ambiente tropical. As espécies que são aqui cultivadas e nativas apresentam a característica de rusticidade e adaptação, principalmente por seu mecanismo fisiológico de serem plantas do metabolismo C4, que tem uma capacidade alta de converter o carbono absorvido em massa vegetal, e isso proporciona grandes produtividades em áreas que são destinadas a esse uso. E uma grande adaptação também. A gente tem que lembrar sempre que o Brasil é um país continental. Então, à medida que eu penso em uma planta forrageira, eu não posso pensar em uma planta forrageira que atenda todos os ambientes onde ela será cultivada. Pelo fato da grande extensão territorial do país, a gente tem características de clima e solo muito diferentes. Eu não teria uma planta forrageira, por exemplo, que seria adaptada a uma condição de semiárido como existe nas condições do Nordeste, e ao mesmo tempo a planta tem uma adaptação, por exemplo, a um ambiente alagado como no Pantanal, ou numa condição com uma temperatura muito baixa como no sul do país. Então, o fato do Brasil ser um país continental traz diversos desafios
no desenvolvimento, no melhoramento e no uso de espécies forrageiras nesses diferentes ambientes. Com isso, existia a necessidade aqui de muitas opções forrageiras. Isso foi o que aconteceu nas últimas décadas, né? Falando aí a partir ali da década de 60, 70, com o desenvolvimento, né, de novas variedades, principalmente pela Embrapa e por outros órgãos e universidades, né, desenvolvendo espécies que seriam adaptadas às diferentes condições, através do melhoramento genético e importações de materiais, trabalhando em espécies que sejam mais adaptadas às nossas condições. Com isso, hoje, particularmente, das pastagens cultivadas, que são as principais pastagens que a gente tem em quantidade de área quando comparadas às nativas, a gente tem um número muito grande de opções de genótipos aí para serem utilizados, né, para uso em pastagens no Brasil. Tem alguns exemplos dos principais gêneros aqui. A gente tem o sínodo, né, que fazem parte aí o capim tifton, grama estrela, o peniceto, que seriam os capins elefante, né, camerum. As braquiárias constituem a base, né, da nossa pecuária a pasto no país, começando lá da Braquiárias decumbens há várias décadas atrás e hoje sendo disponibilizado vários cultivares diferentes para diversificar as opções, né, de forrageiras dentro do nosso sistema de produção, e são as principais espécies que demandam aí grandes áreas, né, na pecuária, principalmente por sua rusticidade e adaptação a diferentes climas. Então são o principal gênero, né? Tem processo de mudança o nome aí para o gênero Uroploa, né? Mas as braquiárias são aí, amplamente conhecidas e utilizadas nos trópicos. E o Brasil se desponta aí, principalmente hoje ainda como carro-chefe a braquiária brisanta cultivar marandu, apesar de ter sido lançada lá na década de 80, ainda constitui uma das grandes áreas, né, em produção e uso até hoje no Brasil, apesar de terem outras espécies de brisanta mais modernas e mais melhoradas e ofertadas no mercado. Os pânicos aí, por serem capins de alta produção, altamente responsivos à adubação e à irrigação, né? Então são bastante utilizados em sistemas intensivos, né? Sistemas de alto nível de exploração de solo e planta, através de pastejos rotacionados, né? Colhendo aí a forragem de maneira eficiente. Nesses sistemas são preconizados e ao mesmo tempo muito exigentes em fertilidade e água, mas são opções interessantíssimas aí para uma pecuária mais intensiva que visa retirar o máximo aí de potencial produtivo dessas áreas. Destacando aí o Andropogno e o Cenchrus, né? São dois gêneros aí caracterizados pela rusticidade, já há algum tempo já inseridos e melhorados aqui para o país. Então, característica principalmente do Andropogno de resistência à baixa fertilidade do solo e acidez, né? Assim como um pouco de tolerância à seca. E o Cenchrus, caracterizado como principal espécie, o capim búfalo, bem desenvolvido e bem adaptado à condição semiárida, né? Por sua alta tolerância ao estresse hídrico, a baixa quantidade de água no solo. São alguns exemplos de gêneros. Dentro desses gêneros existem várias espécies que estão disponíveis aí para o pecuarista estar utilizando em seus sistemas de produção, cada uma com uma particularidade diferente. E a partir desse grande número, né, de espécies, existe a necessidade do estudo e do entendimento das partes da planta, justamente para a gente compreender qual a diferença de uma planta para outra, além da sua exigência em aptidões agrícolas e zootécnicas. Por exemplo, através da forma, que é a morfologia, né, que é uma palavra que em grego vai principalmente situar aí sobre o estudo da forma da planta, entender um pouco mais sobre as características desses dois principais grupos, né, de plantas forrageiras, seriam as gramíneas e as leguminosas, que a gente vai falar um pouco, principalmente as gramíneas. Então, existem diferenças quanto ao tipo de colmo, folha, inflorescência, sistema radicular e uma série de outras características morfológicas que vão dizer e determinar, através de estudos de taxonomia sistemática, né, a classificação dessas espécies. Então, a ciência de estudo e classificação de espécies baseadas nas suas formas, né, que elas são apresentadas, né, chamada de taxonomia, e são utilizados aí para o reconhecimento e o melhor entendimento, né, das plantas, para depois a gente poder aproveitar, tirar o seu potencial da maneira correta, entendendo como a planta está inserida no meio e como ela funciona
quando eu entro ali na parte de fisiologia, e quando eu junto tudo, né, a morfofisiologia, eu entro aí na parte de manejo, que é importantíssimo aí entender um pouco sobre isso. Então a nossa proposta é estudar a morfologia desse grupo de espécies, a gente entender um pouquinho mais a diferença dos dois grupos principais, para lá na frente a gente poder trabalhar um pouco com manejo ou fisiologia de plantas e entender melhor sobre esse meio onde elas são inseridas. A partir desse grande número de espécies e gêneros que a gente viu, existe, lógico, de maneira genérica e aqui mais didática, algumas características que são tidas como desejáveis a uma planta forrageira. Uma planta forrageira que é chamada dessa forma, uma planta que vai servir aí de alimentação para o rebanho, principalmente ruminante. Então a produção de forragem é um item importantíssimo. Aqui as gramíneas forrageiras elas entram aí com destaque muito grande, porque elas têm uma capacidade de conversão de CO2 em biomassa muito grande, muito interessante, quando comparadas às gramíneas, por exemplo, de clima temperado. A gente tem forrageiras muito produtivas aqui. A exemplo disso, a gente tem os capim-elefante, a gente tem o capiaçu e várias séries aí de espécies que têm esse potencial produtivo muito grande, que é bem desejável, né, para a gente fazer a alimentação em consumo em grande escala também. É bem interessante a gente destacar isso como uma característica desejável. Alta relação folha-como, dentro do manejo e dentro aqui da morfologia a gente vai falar sobre isso também. A folha é sempre mais desejável por sua característica de alto valor nutritivo, está basicamente concentrado nas folhas, seu teor de proteína, e um baixo teor de fibra, né, que tem a ver direto com sua digestibilidade. As hastes apresentam aí uma condição de baixa digestibilidade que não é tão adequado para uma planta forrageira. Então, uma alta relação folha-como, folha-haste, ela é interessante. Esse item é interessante ser avaliado e ele é um item dinâmico. Não adianta eu falar que o capim braquiário ele vai ter uma alta relação folha-como porque eu não estaria dando uma resposta correta, já que a porcentagem de folha de como ela varia ao longo do desenvolvimento da planta. A planta no início ela tem uma porcentagem de folha muito grande, à medida que ela vai crescendo, as suas hastes comos elas alongam e aumenta a porcentagem de como até aparecer o como verdadeiro, já que no início eu tenho uma junção de bainhas de folhas, seriam chamados aí pseudocomo, e o como verdadeiro é aquele que aparece quando a inflorescência ela é emergida na planta. Então nessa condição aí eu tenho uma condição de haste muito grande, então eu tenho uma baixa relação folha-como que não é interessante. Apresentar crescimento constante durante o ano, então não é interessante eu ter uma planta que tem uma característica de hibernação, né? Então é interessante ela sempre estar crescendo, as tropicais geralmente tem. Ser perene, aí entra uma vantagem muito interessante para as gramíneas forrageiras, já que o ciclo de vida dela, de toda a planta, que inicia lá no processo de germinação até a parte de produção de sementes e senescência, no caso das gramíneas forrageiras que provêm na sua origem de savanas, africanas principalmente, em que foram evoluídas no processo de colheita e rebrota a partir de zonas meristemáticas no perfilho, gerando sempre novos perfilhos e novas folhas, eu consigo um caráter de perenidade no pasto. Isso é bem interessante. Então eu não tenho a necessidade de estar replantando todo ano como algumas plantas anuais, como no caso do milho, que é uma interessantíssima planta forrageira, mas tem essa desvantagem do plantio e do risco agrícola todo ano no momento do plantio. Então as gramíneas, as pastagens, elas têm essa grande vantagem, desde que manejadas de maneira correta, já que pastagens podem durar várias décadas aí, a sua persistência, ou podem durar poucos anos aí, já entrar num processo de degradação, se não forem tomados todos os cuidados aí necessários. Facilidade de se estabelecer e dominar, essa é uma característica também interessante das pastagens rústicas nesse ponto. Produzir sementes férteis em abundância e de fácil colheita. Esse é um caráter muito importante pela sua funcionalidade na prática. Existem espécies forrageiras como capim-elefante, como as espécies do gênero sínodo, que têm a necessidade do plantio por muda. É uma desvantagem? Tem um custo maior de mão de obra? Tem. São espécies interessantes? São muito interessantes. Valor nutritivo muito alto, muito interessante estarem utilizando, mas tem essa desvantagem. As sementes realmente elas facilitam muito um processo de plantio, principalmente em grandes áreas. Apresentar boa aceitabilidade, nada adiantaria ter uma característica de planta com alta produção se ela não for palatável, se ela não for aceita pelos animais.
resistência à praga e moléstia. Inclusive, o desenvolvimento de novos cultivares veio muito também influenciado pela resistência a pragas e doenças nas plantas forrageiras. Um exemplo clássico aí é a braquiária decumbens, né, que é uma braquiária susceptível à cigarrinha das pastagens, né, que o seu problema de susceptibilidade motivou aí a apresentação e o desenvolvimento, o melhoramento de novas cultivares que teriam essa resistência às cigarrinhas, que era um problema da braquiária decumbens, né, frente a várias outras vantagens dessa espécie, principalmente a sua rusticidade, já que ela é uma espécie muito importante no desbravamento do cerrado no país, solos com baixa fertilidade, com índice alto de alumínio e baixo nível de fósforo, elas conseguiam explorar de maneira rústica e foram aí as desbravadoras iniciais do cerrado. Apresentar resistência aos extremos fenômenos climáticos, foi o que a gente falou. Então a gente tem cultivares que são mais adaptados à condição alagada, a gente tem cultivares mais adaptados a condições de estresse hídrico, então eu preciso fazer também e levar em conta essas particularidades de adaptação agronômica também. Resistência à queima, abalos mecânicos, apesar da queima hoje ela não ser recomendada de maneira nenhuma no ambiente agrícola, né? Então é interessante eu buscar plantas que tenham rusticidade a esses abalos mecânicos, a essas condições de manejo, para que elas sejam persistentes. Então apresentar um bom valor nutritivo também é primordial. Não adianta que não ter uma planta muito produtiva se ela não for muito nutritiva. Se ocorresse isso, eu teria que compensar isso do custo com um processo de suplementação com um custo mais elevado. Então o valor nutritivo é bem interessante. Então, as principais grupos, né, de plantas forrageiras utilizadas na pecuária, elas são classificadas, né, e são divididas nessas duas grandes famílias, né, a família Poaceae, que são as gramíneas, e a família Fabaceae, que são as leguminosas, particularmente nos ambientes tropicais. E no Brasil a gente tem um destaque muito grande para as Poaceaes, que são as gramíneas tropicais utilizadas aqui. Então, aqui só para caráter de divisão botânica e taxonômica, que a gente falou lá atrás, né? Então elas participam aí da classe das monocotiledôneas, né? As gramíneas e as leguminosas Fabaceae, principalmente, né? Da família Fabaceae, elas são dicotiledões. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso ali na frente. Principal família Poaceae, principal família leguminosa Fabaceae. Então a gente tem a caracterização das subfamílias, do gênero, que é interessante, né? A gente falar um pouco sobre isso. Então a gente tem diversos gêneros, como citei lá atrás de gramíneas. Leguminosas eu tenho vários, né? Estilosantes, mendicato, puerária, né? Gêneros também de gramíneas, a gente falou vários lá atrás, né? E tem um pânico, tem um melines aqui também citado, tem as braquiárias, né? Orocloa, os sínodos e vários outros gêneros que são utilizados. Como exemplo de espécie eu tenho aqui a melines menutiflora, né? Que é o capim gordura, e tem uma espécie aqui, Arax pintoi, que é o amendoim forrageiro. Aqui, como menção honrosa, eu vou citar aqui as cactáceas, sem entrar tanto no detalhe de descrever, né, as suas características botânicas e morfológicas aqui, mas são importantes espécies inseridas aí, principalmente nas regiões semiáridas, e são importantes justamente os seus mecanismos de adaptação a essa condição de baixa disponibilidade de água, já que essa planta ela tem um metabolismo e a morfologia diferenciada, né, o metabolismo CAM, que faz com que ela aproveite bastante o processo de baixa disponibilidade de água no solo, né, mantendo as suas atividades nessa condição, e também um metabolismo invertido aí para favorecer ou não favorecer a perda de água em ambientes tão desafiadores. Mas fica aí como menção honrosa também as cactáceas, né, são importantes espécies forrageiras na região semiárida. A princípio vamos começar a falar das gramíneas forrageiras. Então as gramíneas forrageiras elas têm uma caracterização bem diferente das leguminosas, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Aqui a gente pode destacar como característica de destaque ou própria para as gramíneas forrageiras o sistema radicular fasciculado ou em cabeleira, que a gente vai ver algumas fotos ali. Então, basicamente, o sistema fasciculado ela não tem uma determinação de uma raiz proeminente ou principal pivotante, que a gente vai ver que é uma característica das leguminosas. Ela tem a disposição de perfilhos. Também é um diferencial aí
uma característica diferente das leguminosas, que é esse desenvolvimento de perfilhos, no caso de pastagens, que vão determinar o fechamento da área e a produtividade também. Então, o perfilho é bem importante no caso das gramíneas. Eu tenho várias formas aí de proliferação desses perfilhos ou de ligação, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um estolão, que é uma estrutura caulinar modificada para eu ter um desenvolvimento de novas plantas, e tem também os rizomas, né, que são caules subterrâneos, né, que geram raízes através de seus nós, como por exemplo o plantio aí de um capim sínodo. Então são estruturas diferentes, mas basicamente eu tenho a sobreposição de bainhas e folhas. Então aqui eu tenho a lama foliar, tenho o nó, tem uma característica de lígula, que é a ligação da folha com a bainha, o colar também diferenciado. Por que é tão dividido assim? Porque essas características morfológicas elas são utilizadas para diferenciar as espécies, né? Então, algumas são pilosas, algumas são glabras, que seriam aquelas sem pelos, né? Então, isso aí, essas características são utilizadas para a diferenciação das espécies, né? E ela tem também a inflorescência emergindo diretamente, né, do caule principal, através da modificação do meristema apical, que estava gerando folhas novas, a um processo de multiplicação em células reprodutivas, né, que geram aí o processo de liberação da inflorescência da gramínea. Então, basicamente, a gramínea é composta por esse conjunto de perfilhos, a gente vai entender um pouquinho mais na frente, através de fotos e comparando também com as leguminosas. Aqui a gente tem só algumas imagens de algumas espécies principais, né? Então, a gente tinha a Braquiária bisantes cultivar marandu, uma espécie utilizada até hoje, apesar de ser lançada lá na década de 80, muito produtiva, né? Tem uma característica também boa de ser responsiva à adubação. Os pânicos, né, um bombasto aqui, hoje tem o zuri e outras espécies também, muito produtivas, né, de porte mais alto, caráter cespitoso, né, em touceira, muito utilizado em sistemas rotacionados, né, e muito responsiva e interessante no uso aí de irrigação e adubação para a gente ter uma maximização de aproveitamento por área. Peniceto purpúreo aqui no caso cultivar na Pier, que é um capim mais recomendado para capineira, né? Assim também como capiaçu, que é um capim mais recente também, tem sido usado e trabalhado para esse fim, que é basicamente o corte da planta, né? E o fornecimento através de silagem ou no coxo, pelo seu grande volume produtivo, né? Ela produz bastante, consequentemente eles vão ter estruturas diferentes, né? A gente tem, por exemplo, uma estrutura de um capim sínodo, que está aqui embaixo, muito diferente da estrutura de um capim elefante. Então a estrutura de um capim sínodo, por ter um crescimento rizomatoso, ele fecha mais o solo. Os pontos de crescimento, que a gente vai entender um pouquinho lá na frente, eles estão rentes ao solo, propiciam um pastejo mais baixo, né? Então é uma planta bem interessante pela sua quantidade de folha, mas a estrutura dela é diferente. Por isso que a gente está estudando estrutura e vai entender um pouquinho mais sobre isso. Já as gramíneas de porte muito grande, torcerado, a característica dela é um porte mais ereto, por isso que um pastejo ou um corte mais atrasado condiciona aí uma condição de baixa valor nutritivo da forragem, já que por ser uma planta que cresce muito e produz muito, ela vai ter que desenvolver um material fibroso, né? Um material de baixa digestibilidade, mas para a planta existe uma lógica nisso, que é a sustentação dessa planta, senão ela camaria fácil, né? Isso tira um pouco da qualidade dela, demanda um manejo adequado. A gente tem aqui embaixo a Braquiária decumbens, né, que é uma espécie também bem emblemática, e o capim tífito aqui embaixo. Falando um pouquinho rapidamente de leguminosas forrageiras, existem algumas opções de leguminosas forrageiras também dispostas e disponíveis no nosso ambiente tropical e no Brasil, sendo interessantes algumas delas para o seu uso. A característica principal das leguminosas forrageiras é o sistema radicular, por serem dicotiledôneas e leguminosas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas basicamente ele vai ter um sistema radicular, nesse caso aqui, pivotante, diferente do sistema fasciculado ou em cabeleira das gramíneas. Então eu tenho uma raiz que se destaca mais que as outras, e as raízes secundárias, e através de pelos, né, radiculares, eu tenho um processo de absorção, então eu tenho uma diferenciação entre a raiz principal e as secundárias, o que não ocorre lá nas gramíneas. Aqui eu não tenho desenvolvimento de perfilhos. A gente vai ver que a forma de crescimento das leguminosas é um pouco diferente. Ela tem um desenvolvimento de ramo, dependendo do seu grupo. Eu posso destacar 3 grupos e características aqui que têm correlação direta com
a utilização na alimentação animal que deve ser levada em consideração é que, em primeiro lugar, geralmente as plantas leguminosas, forrageiras utilizadas, elas têm um caráter de alto valor nutritivo nas suas folhas, né, proteína bruta principalmente, sendo bem interessante, né, como enriquecimento de dietas, é interessante o uso dela, porém ela tem uma série de outras desvantagens que também merecem ser citadas, né, como, por exemplo, alguns compostos antinutricionais em algumas espécies, e também o seu caráter e porte, né, que pode ser um porte desde arbustivo até arbóreo, né, que pode dificultar um pouco a sua colheita e fornecimento dos animais. Eu posso citar aqui a leucena, que tem um porte arbóreo, né, então se você não fizer o manejo e podar ela vai crescer e se transformar numa árvore, que dificulta um pouco o manejo. Mas é um grupo de espécies muito interessante para ser utilizado, né, na horticultura, desde que tomados os devidos cuidados, né, e conhecimento sobre as espécies para elas estarem inseridas aí. Uma espécie muito utilizada e muito interessante é o Stylosanthus, né, que é uma espécie foi bastante utilizada em consórcios que me parece ser bem interessante para estarem utilizando aí em consórcios com pastagens. A gente tem aqui uma série de imagens para a gente conhecer um pouquinho mais. Então, a gente tem um Arax pintoi, aqui o amendoim forrageiro, uma planta com alto valor nutritivo, com característica de fechamento do solo bem interessante, né? Aqui a gente tem um Stylosanthus cultivar Campo Grande, com resistência à seca, sendo interessante também. A gente tem aqui a soja perene também, uma leguminosa utilizada, que pode ser utilizada na alimentação animal, e a leucena aqui, como espécie também interessante, porém aí com seu caráter arbóreo, né? E dispersão de sementes também a ser levada em consideração, já que ela tem um potencial de infestação muito grande nas áreas onde ela não foi feito o controle. Semente muito fácil de dispersar. As cactáceas aqui citadas também, né? As principais espécies aí, o Pontia ficus indica e Napoleon cochenilífera, que seria interessante, que são espécies também de palma forrageira. Então a gente tem várias espécies, né? A miúda, a espécie gigante, né? Orelha de elefante, uma série de outras podem ser utilizadas no semiárido aí com efetividade muito boa e muito interessante por ser uma planta adaptada à seca e ser um armazenamento de água também para os animais. Então, falando aqui propriamente da morfologia agora de gramíneas, vamos falar um pouquinho aqui da junção e no arranjamento, né, dos componentes morfológicos na planta. Então, a planta forrageira se apresenta aqui como um conjunto programado de fitômeros. E o que seria um fitômero, né? O fitômero constitui basicamente uma unidade de lâmina, lígula, bainha, entrenó, gemaxilar e nó. Isso constitui o fitômero de uma gramínea. A leguminosa ela vai ter uma diferença quanto a isso. Então, um perfilho constitui um conjunto de fitômeros. Então, um perfilho tem vários fitômeros. E uma planta tem vários perfilhos. Então, é uma unidade funcional aí das gramíneas forrageiras. Aqui a gente tem um detalhe na letra A e na letra B, a diferença dos fitômeros em leguminosas e em gramíneas. A gente tem aqui, primeiro, vamos destacar aqui, não só os fitômeros, mas a morfologia de uma maneira geral. Na leguminosa eu tenho o sistema articular pivotante, com raízes secundárias. No sistema, nas gramíneas eu tenho o sistema articular fasciculado, onde não tem necessariamente uma raiz que se destaque, a gente tem a raiz seminal, que a gente vai ver o que é ali, a principal, né? Que depois ela logo dá espaço às outras raízes e forma uma cabeleira aqui, fasciculada. A gente tem, no caso das leguminosas, a presença de cotilédonos duplos, né? A gente vai ver são órgãos de armazenamento de reserva na semente, né, da leguminosa. A gente tem cotilédonos também em gramíneas, como o caso do milho, né? Mas é um cotilédon só, por isso que chamaram de monocotiledôneas. Ela vai ter a junção de perfilhos, é uma característica das gramíneas, e a gente vai ter aqui a junção de ramos, né? Ramos aqui, e de folíolos, né? Folhas, uma subdivisão das folhas aí, que é uma característica que se destaca também nas leguminosas. Lembrando aí que as gramíneas elas se caracterizam pelo grupo principal de plantas exploradas no mundo, né? Então as principais culturas, principalmente cereais, elas estão englobadas aqui nas gramíneas.
Estão enfatizando muito aqui o manejo de pasto, a parte de gramíneas dentro do sistema produtivo animal, né, na pastagem, mas elas são as espécies responsáveis aí para alimentar o mundo também através de cereais, principalmente, né? A gente tem o milho, o arroz, o trigo e várias outras espécies que têm essas mesmas características. Algumas são anuais, como milho, né, como trigo, e outras são espécies perenes, né, como o caso aí das pastagens, ou semi-perenes, como o caso da cana-de-açúcar e outras espécies que têm um ciclo intermediário. Então está aí à disposição dos dois grupos principais, né? Interessante de conhecer um pouquinho da arquitetura dela. Uma característica de vantagem das gramíneas vai ser a presença dos pontos de crescimento mais próximos ao solo. À medida que a planta vai crescendo, ele vai avançando. Então, esses pontos de crescimento mais inferiores fazem com que a colheita da forragem na parte mais aérea não possibilita a morte direta do perfilho. Em condição de leguminosas, né, esses pontos de crescimento, as gemas, né, estão principalmente aqui no ápice do caule e nos ápices, né, dos nódulos aqui, que geram aí ramos, né, vegetativos ou então frutíferos, né, se for no caso uma produção de flores aí nessas gemas, na modificação das gemas. Vamos entender um pouquinho mais também ali na frente. Então, para a gente começar então essa série de vídeos, a gente vai falar um pouquinho de raízes hoje. As raízes, elas são uns componentes primordiais, né, de qualquer planta, principalmente por suas funções, né? A raiz representa a porta de entrada principal aí para a absorção de nutrientes e para a absorção de água, né, componentes essenciais à vida das plantas, né? Então, um sistema radicular bem desenvolvido vai propiciar todas as condições adequadas para a planta se desenvolver bem no seu meio. Se eu tiver um problema de caráter químico ou físico no solo que impeça o desenvolvimento das raízes, é certeza que, consequentemente, eu não vou ter um bom desenvolvimento na parte aérea, quiçá da parte produtiva. Outra função, sustentação da planta no solo. Aí entra um caráter evolutivo, né, da planta. A planta, elas saíram do ambiente aquático para o ambiente terrestre justamente por essa função aí do desenvolvimento do sistema radicular da planta, que seria essa fixação dela no solo. Através da fixação, ela se mantém ereta, emerge à busca de luz, né, de incidência solar, não tomba com as intempéries que estão disponíveis ali, que seria, por exemplo, a incidência de chuvas e vento, né, dar esse reforço para a planta. Então, o sistema de sustentação é primordial para as plantas em um ambiente terrestre. Armazenamento de nutrientes, né, ou reservas orgânicas, muito importante em algumas culturas que têm essa característica de armazenar em grandes quantidades. A gente pode citar aqui entre as forrageiras a mandioca, que faz esse processo de armazenamento, né, de amido, né, nas suas raízes, que é bem interessante para a planta e também para a gente estar utilizando para alimentação humana ou animal também. E as reservas orgânicas também, que não são proeminentes como um tubérculo, mas elas fazem parte do manejo, já que as reservas orgânicas, principalmente o amido, né, que é a principal reserva orgânica nas plantas forrageiras, né, nas gramíneas, nas pastagens, o amido se concentra na base do colmo e nas raízes ele é utilizado no momento de precisão da planta. Imagina que ela é rapada, ela é cortada muito rente ao solo, quase não restou folha para ela fazer fotossíntese, então ela vai abrir mão dessas reservas orgânicas, né, para emitir novas folhas para poder se reequilibrar. Então faz parte do entendimento dessas reservas orgânicas aí, o manejo das plantas. Ainda falando das raízes, a gente tem a classificação quanto à origem, né? A gente tem essa imagem que a fotografia fica bom para a gente observar. Então a gente tem as raízes chamadas seminais e as raízes nodais. Então basicamente eu tenho o desenvolvimento da raiz inicial que provém da semente. Então a semente, assim que eu planto ela a determinada profundidade, ela tem os embriões de folha da raiz e do caule. Então a radícula, que seria a primeira raiz seminal, ela vai ser importante no aporte inicial de crescimento da planta, né? Da germinação nesse caso. Ela usa as reservas da semente ainda para crescer essa raiz seminal inicial, né? Ou primária também, ela vai crescer, dar o aporte inicial interessante para o crescimento aqui do mesocótilo. Essa germinação ela vai ser diferente para
para algumas leguminosas, a gente vai ver ali na frente, mas basicamente essa raiz inicial, ela dá só esse aporte inicial, e as adventícias, né, as raízes que vêm depois, elas vão gerar aqui o sistema radicular fasciculado, no caso de gramínea, e o sistema radicular principal. Esse é o sistema radicular que vai manter a planta ao longo da produção dela. Então a gente tem dois grupos principais aí de raízes. A gente tem aqui essa imagem que mostra um pouquinho disso. Então eu tenho uma radícula que saiu aqui do embrião. Essa radícula inicial gerou outras radículas, né, outras raízes, mas as raízes que vieram aqui depois, as nodais que vieram aqui do mesocótilo, elas cresceram e vão formar e fortalecer o sistema radicular principal aqui da planta ao longo da vida dela. No caso do milho, a gente tem até as raízes adventícias que auxiliam na sustentação da planta, inclusive acima do solo. É fácil a gente observar isso, mas os pastos geralmente não têm essa característica, as raízes elas se multiplicam aqui abaixo do nível do solo. E aqui no detalhe da figura a gente vê algumas outras características, como folha, a gente vê aqui a folha inicial que sai do centro, né, do pseudocoma, junção de bainhas, né, primeira, segunda e terceira folha aqui na imagem. A gente tem aqui uma sequência de imagens de germinação bem interessantes para a gente acompanhar aqui, né, até o estágio V2 aí do milho, né. Então é feito o plantio, ocorre o estímulo, a hidratação da semente, o estímulo da germinação dela. Então a gente tem a emergência da primeira radícula do embrião. A partir da radícula eu tenho o desenvolvimento do primeiro caule primário da planta e também dos folíolos também primários da planta. Então elas vão emergir ao longo do tempo. Eu tenho aqui o desenvolvimento da raiz principal, né, a raiz seminal, que é essa raiz que está sendo utilizada para esse início de crescimento da planta, até a formação de algumas folhas, né? E a partir do momento que a planta cresce mais, eu tenho um desenvolvimento aí de outras raízes acima da semente aqui, com suas raízes permanentes, né, principais. E o detalhe aqui, o ponto de crescimento. No centro de cada caule desse, eu tenho uma zona de multiplicação meristemática, uma zona que vai gerar células novas, consequentemente vão gerar folhas novas. Por isso que a folha, a menorzinha folha que sai em uma gramínea é a folha mais nova, porque ela sai de dentro do cartucho, que é a junção de bainhas aqui, emerge em busca da luz, né? E eu vou numa sequência aqui de fitômeros. Lembram lá dos fitômeros que a gente falou lá atrás? Então os fitômeros eles vão sendo lançados aqui, né? No caso aqui do milho, até ao ponto, né, do estágio reprodutivo da planta, onde vai ser liberado aqui a panícula, né, a parte reprodutiva do milho, né, que vai sair, vai ter o cessamento de folhas. Esse ponto de crescimento ele é interessante, né? A gente pode notar, por exemplo, que esse ponto de crescimento no milho aqui ele ainda está abaixo do solo, ou seja, se eu tiver algum problema de perda de área foliar por alguma praga, eu ainda tenho tempo da planta desenvolver novas folhas, né? Esse raciocínio serve também para capim. Porém, esse ponto de crescimento ele tende a subir à medida que o caule vai desenvolvendo. Se eu fizer o corte abaixo desse ponto de crescimento, basicamente a planta e esse perfil em questão ele vai morrer porque ele não vai ter uma zona de multiplicação mais de sementes. Ele vai ter que abrir mão de outros perfilhos, de outras gemas basais para repor essa área. Isso aí já dando aí uma ideia para um manejo de super pastejo que pode ser discutido lá na frente. É bem interessante a gente observar isso e a gente vê um pouquinho isso mais na frente na parte de pastagem. Quando for tratado de caules, a gente está falando de raízes, né? Esse tema ele é mais bem abordado. A gente tem aqui representação então longitudinal de uma raiz. A gente tem basicamente a coifa, né, que é uma zona suberosa que tem uma resistência maior que facilita a penetração da raiz no solo. A gente tem uma zona chamada lisa, né, que é uma zona de multiplicação celular. É uma zona meristemática também, que faz com que as células novas são produzidas e à medida que elas vão sendo produzidas, a raiz tende a crescer também. E os pelos radiculares. É uma zona de absorção, chamada de zona pilífera também. É uma zona que eu vou ter uma alta absorção de água, né, de nutrientes. Então, a absorção principal de nutrientes e água não está na raiz lateral, nem na raiz principal, ela está nesses pelos radiculares, que são muito pequenos, né, que tem a função de
busca água em camadas onde esses pelos maiores, onde a raiz maior ela não consegue alcançar. Então essas são as principais zonas de divisão aí de uma raiz de uma gramínea e de uma leguminosa também. Aqui a gente tem um detalhe dos cotilédones e do sistema radicular. Aqui tem um sistema radicular de uma leguminosa típica, então eu tenho uma raiz pivotante que se destaca e tenho raízes secundárias. Isso é bem claro. No caso de uma gramínea, de uma monocotiledônea, ela tem um sistema fasciculado, ou seja, a partir da semente eu tenho a germinação de uma raiz seminal, depois eu tenho a multiplicação de outras raízes, formando aí um grupo de raízes chamado fasciculado, característica dele, sem nenhuma com destaque inicial. É a característica desse tipo de sistema radicular. Só por curiosidade, o sistema radicular de uma dicotiledônea tem um caráter pivotante, então é interessante para rompimento de camadas do solo mais compactas, né, e sendo recomendado algumas espécies para isso, como nabo forrageiro e outras espécies, para quebrar umas áreas que o solo seja compactado. E o sistema fasciculado, característica muito interessante de agregação de partículas do solo. A gente vai ver uma foto ali na frente que a gente vai entender isso. Então essas raízes finas, elas envolvem as partículas do solo, agregando ela, estruturando melhor o solo. Por isso, são muito recomendados os sistemas de integração lavoura-pecuária. Nesse caso aqui, eu tenho plântulas dicotiledôneas e monocotiledôneas. Por que são chamadas de dicotiledôneas? Porque elas apresentam 2 cotilédones. Os cotilédones são as duas estruturas de reserva que envolvem o embrião da planta. No caso, por exemplo, uma semente de feijão. A gente tem essa característica de serem duplas. Elas vão fornecer todos os nutrientes iniciais até o sistema radicular estar bem estruturado e absorvendo água e nutrientes. Então essas reservas vão ser utilizadas e em alguns casos elas são praticamente os primeiros organismos fotossinteticamente ativos da planta. Nesse caso aqui eu tenho a germinação da leguminosa que emerge seus cotilédones acima do solo. No caso do milho, essa emergência não ocorre, ela fica embaixo do solo, tendo emergido aqui só o caule, né? E as folhas, características aí para curiosidade. Então aqui a gente tem só o detalhe aqui dos tipos aqui de raízes, né? Então a gente tem aqui a raiz principal e as raízes seminais sendo iniciadas aqui, depois as principais desenvolvendo, né? Então elas vão estar desenvolvendo mais e elas vão ser a principal sustentação das gramíneas mais para frente, foi o que a gente falou lá atrás. Aqui a gente tem uma sequência de fotos bem interessantes do processo germinativo aqui do milho. Dá para a gente observar bastante, né, esse desenvolvimento. Então a gente tem o umedecimento da semente, ela vai ser embebida em água, né? Então eu planto, vai ter umidade no solo, ela incha, né? E eu tenho aí o desenvolvimento da radícula, né? O primeiro órgão aí que vai ser projetado para fora da semente, né? E tem outros órgãos que posteriormente vão sendo desenvolvidos. Então eu tenho os pelos radiculares iniciários sendo formados para a planta já começar a absorver. O coleóptilo aqui que vai formando o primeiro caule, né? Caule mais primitivo, né? Aqui no caso o destaque da coifa, né? A coifa é a parte suberosa que a gente viu lá atrás, que vai ter uma resistência maior ao atrito físico, né? Para a penetração da raiz no solo, né? E o coleóptilo que vai gerar a nova parte aérea da planta. O detalhe mais próximo aqui da radícula mais desenvolvida, o hipocótilo, que é uma estrutura que vai fazer a ligação aqui acima da semente, né, com o coleótipo, que seria o caule inicial, e aqui o detalhe, né, dessas raízes iniciais formadas aqui pela semente. Então a planta, nesse caso aqui é uma monocotiledônea, o milho, então ela vai tirar as energias desse cotilédone, ele vai ser usada. A energia vai ser utilizada para o crescimento dessas raízes e posteriormente novas raízes vão ser formadas lá acima para darem sustentação para as plantas. Bom, aqui é o detalhe que a gente falou lá atrás sobre a característica do sistema radicular fasciculado das gramíneas, que é uma vantagem muito grande do sistema de integração lavoura-pecuária, que é o caráter de agregação de partículas do solo. Então um solo que tem essa presença de gramíneas bem formadas, lógico,
bem adubadas, bem desenvolvidas, elas vão ter um sistema radicular que vai cobrir amplamente as partículas do solo e dar uma estruturação para o solo. Ou seja, a água de chuva que vai cair, ela não vai correr superficialmente em um ambiente desse, causando erosão superficial. Ela vai entrar por esses canalículos formados aqui pelas raízes das gramíneas, né, e vão ser retidas mais para estarem sendo disponibilizadas de maneira lenta e na medida do possível, perdidas de maneira lenta, né, para terem tempo nas plantas agrícolas absorverem. Por isso elas são tão interessantes no sistema de integração, favorecendo a cultura agrícola, né, que possa vir depois, como o milho, como a soja, como outras espécies também podem ser utilizadas. Então, esse caráter fasciculado aqui em cabeleira das gramíneas. Aqui o detalhe de desenvolvimento é uma foto do meu trabalho de doutorado. A gente fez uma análise aqui do acompanhar o desenvolvimento da raiz do capim búfalo ao longo do passar dos dias, né? 7 dias aqui de plantio, a gente tem 14, 21, 28 e 35 dias. Então o caráter é bem dinâmico o desenvolvimento das raízes, né? A gente pode notar aqui que à medida que a planta cresce em parte aérea, ela também vai crescer seu sistema radicular. Uma particularidade das gramíneas forrageiras é que quando eu entro com o manejo, com o corte, com o pastejo animal, esse caráter de desenvolvimento de raiz ele muda um pouco, já que existe uma correlação muito grande entre parte aérea e raiz das plantas. Essa figura aqui, adaptada de Buriti e Reid em 2012, mostra um pouco sobre isso nesse trabalho. Eles observaram uma característica bem interessante, né, da correlação parte aérea e raiz das plantas. Então, uma alta taxa de crescimento radicular, eu vou ter a absorção de nutrientes pela planta, eu tenho um crescimento vigoroso e tenho um sistema radicular também com características muito interessantes aí de absorção de nutrientes, né, e água. Mas à medida que eu tenho uma remoção dessa área, né, eu coloco uma remoção de 50% da área, por exemplo, eu tenho o quê? Eu não tenho ainda redução no crescimento radicular e na absorção de nutrientes. Essa condição aqui, característica, basicamente falando de maneira bem simplória, lógico que existe mais complexidade nisso, seria uma condição do manejo adequado, né? Eu tenho uma reposição das folhas, mas respeitando a sobrevivência de folhas ali para fazer a fotossíntese, para a planta se manter, né, perene ao longo do tempo. Ela vai conseguir recuperar através do processo fotossintético e eu não tenho redução no crescimento radicular. Ou seja, isso é bem interessante, que mostra que o manejo, quando é bem feito, numa altura adequada, numa estrutura de pasto bem adequada, ela vai dar uma condição interessante, nutritiva para os animais e ao mesmo tempo eu estou respeitando a fisiologia da planta, fazendo com que ela desenvolva bem o seu sistema articular. Quando eu tenho a remoção de 70% da área, já intensifica um pouquinho mais, 50% das raízes elas param de crescer e de absorver nutrientes por 17 dias. Imagine aí que um ciclo normal de uma cultura, né, ela vai ser em torno aí de 21 a 25 a 30 dias, né, dependendo da espécie e da condição. Então eu perco muito tempo aqui sem o desenvolvimento de raiz. Nessa condição, o que está acontecendo? A planta ela não tem folha remanescente para fazer o processo fotossintético, a planta está abrindo mão das suas reservas orgânicas, principalmente amido e alguns compostos nitrogenados, para fazer a reposição da folha. Então ela está gastando energia para tentar sobreviver. Isso faz com que diminua o sistema radicular e, consequentemente, vai virar um ciclo que, se manter dessa forma, vai chegar num quadro de degradação. E a remoção de 90% não se fala. Remoção de 90%, eu tenho um crescimento radicular e absorção de nutrientes totalmente parado por 17 dias. Eu não tenho absorção de nada, de nutriente, de água nenhuma por 17 dias. Isso causa um prejuízo enorme. Isso aqui é um pasto rapado, né? Em um sistema extensivo, extrativista, que está fadado aí a entrar num processo de degradação muito intenso. Esse mesmo autor postou essa imagem no seu trabalho, mostrando aí em fotografia, né, esse processo aí de correlação entre parte aérea e raiz. Então ela fez uma sequência de fotos, né? Então eu tenho aqui 100 pastejo, a área com sistema radicular bem desenvolvido. 50% de pastejo eu tenho diminuição, mas eu preservo muito ainda da raiz. 65 a 70 aí eu já tenho um baque muito grande do sistema articular.
E quando eu tenho um pastejo rapado, praticamente as raízes elas quase morrem todas, né? Então esse processo de recuperação aqui é muito demorado e muito complicado para a planta e para o sistema de uma maneira só. Esse esquema também mostra um pouquinho disso e correlaciona uma questão interessante que a gente falou lá atrás, que é o ponto de crescimento. É o meristema que a gente viu lá no milho. Então, o que a gente vai falar aqui voltado para capim, por exemplo? Imagina que a planta está aqui e ela vai ter um crescimento sem pastejo, né? Só para a gente entender um pouquinho. No início aqui, o ponto de crescimento está bem rente ao solo. Se eu fizer um corte mais alto, é melhor nesse sentido, porque ainda fica folhas aqui para a planta poder se recuperar. Se eu fizer um corte mais baixo, nesse caso aqui eu não deixo folha, prejudico bastante, como a gente viu lá atrás. Porém, o ponto de crescimento não foi cortado, há a possibilidade de geração de novas folhas nesse perfil. Quando eu pegar uma planta maior, o ponto de crescimento já subiu um pouco. Se eu fizer um corte mais elevado, aqui eu já mostro na imagem algumas folhas já começando a senescer, né? Um estágio aí de elongação de como, né? Então o ponto de crescimento ele tende a crescer também. Se eu cortar a parte mais superficial, restando-se folhas, seria interessante para a planta poder se recuperar depois. E estou preservando o ponto de crescimento. Se eu corto mais baixo, eu estou tirando ou decapitando aí o ponto de crescimento. Quando eu tiro essa área meristemática e corto ela, esse perfil ele tende a morrer. Esse perfil morrendo, ele vai estar, lógico, a planta vai tentar suprir isso. Como é que é a forma da planta suprir isso? O desenvolvimento de gemas laterais ou basais. Então esse perfil vai morrer e vão gerar outro perfil aqui atrás, novos perfis. Então ela vai começar do zero. Ela vai ter um gasto de energia para isso. E o mesmo raciocínio se tem no estágio reprodutivo. O estágio reprodutivo tem um caráter a mais aí para a gente discutir, que basicamente o ponto de crescimento já se transformou aqui na inflorescência. Nesse ponto, na emergência da inflorescência, eu não tenho produção de folhas mais. As folhas já estão mais velhas, com capacidade fotossintética já bem baixa, e o corte aqui, tanto em cima, vai ter um prejuízo muito grande para a planta, ou seja, o capim passou muito. Capim que está nessa condição aqui, que entra na época da seca, uma condição mais alta, né, de corte, é necessário lá no início das chuvas de novo fazer um rebaixamento para justamente a luz chegar aqui na base desse capim que já perdeu seu meristema, né, que a meristema se transformou aqui em inflorescência. Ela vai ter que abrir mão de germinação. E se a planta estiver em campo dessa forma, ela vai sombrear essas gemas aqui na base, que vai dificultar o crescimento de novos perfis. Então é recomendado a roçada nesses casos aí. E numa condição dormente chamada aqui, né, bem senescente também, se agrava mais esse caso ainda, que a planta ela já está num estado todo seco, né? Também um manejo inadequado. Então deixar a inflorescência aparecer em plantas em pastagens forrageiras não é uma condição interessante. E o manejo da altura influencia muito na persistência da planta posteriormente. É o trabalho aqui clássico aí de Crider 55, desculpa. Também fala que seria justamente essas remoções de parte aérea, o tanto que ela influencia. Bate muito com o trabalho que a gente viu mais recente atrás, né? Então, sem crescimento de raiz por 17 dias, quando eu removo 90%, e à medida que eu vou tornando esse pastejo mais leve, eu tenho aí uma quantidade de crescimento mais rápido e recuperação também mais rápido aí. Por exemplo, numa condição de 50%, né? Na média, 3% o crescimento de raiz para até 14 dias. Só 3%, né? Numa condição de 50% de remoção. Já na condição de 90%, ela fica sem crescer por 17 dias. E na condição de 0, né? Eu não tenho nenhum pastejo, né? Então, 129% de crescimento de raiz já no terceiro dia, né? Então já tem um desenvolvimento muito grande da raiz já no início do crescimento da planta. Então mostra um pouquinho dessa intensidade de pastejo ou de corte sobre o sistema radicular, que é interessante também. Então, como falei, o sistema radicular é muito interessante, recomendado aí pelo sistema de integração lavoura-pecuária, o benefício que ela vai ter da junção desses diferentes sistemas que a gente viu. Então a gente tem uma leguminosa com um sistema radicular mais superficial e pivotante, a gente vai ter uma gramínea que vai ter um sistema radicular mais profundo, né, em algumas espécies chegando até 2 metros de profundidade, tendo uma característica de estruturação e rompimento de camadas do solo, né, em agregação. Esse trabalho mostra um pouco
disso, né, que foi testado aqui para o Salto em 2012. Então ele tem aqui o comprimento de raízes da soja após 3 safras consecutivas com milho solteiro e consociado com braquiária. Então ele tem um sistema aqui em amarelo do cultivo sempre de milho e soja, né, um cultivo em sucessão, né, cultivo de safrinha. Então nessa condição ele tem que o sistema radicular está tudo concentrado aqui nos primeiros 5 a 10 centímetros, né? Com um pouco aqui concentrado também de 10 a 20, mas chegando aí no máximo em torno de 40 centímetros de profundidade. Quando eu incluo a braquiária nesse sistema, eu tenho uma melhor estruturação do solo e possibilita o crescimento maior da raiz da soja, por exemplo. Então, numa condição onde eu tenho um milho inserido, a raiz da soja ela pode chegar até 70 centímetros. Bem interessante. Então, ou seja, a estruturação ocasionada pela raiz fasciculada da gramínea, no caso do pasto, foi adequado para fazer o desenvolvimento do sistema radicular da soja. Isso é bem interessante, mostrando a importância da junção dessas espécies aí. O milho é uma gramínea também, mas não teve a mesma capacidade e a rusticidade que uma gramínea forrageira tropical como o pasto, né? Nesse caso, a rosiziensis foi utilizada e é bem utilizado o sistema de integração lavoura-pecuária para favorecer essa infiltração de água no solo. Aqui mostrando um pouquinho das leguminosas, sistema radicular, como a gente já falou, né, pivotante, a característica do cotilédone aqui, cotilédone sempre formado, né, a primeira reserva da planta, o sistema pivotante aqui, as características de folículos, né. Então, um detalhe aqui nas imagens, a gente mostra muito isso, aqui estão os cotilédones, a gente tem o embrião aqui dentro, né, com a plúmula, que seria a folha inicial. No processo de hidratação, eu vou ter a emergência da radícula, o primeiro órgão que vai emergir, né, e depois eu tenho a emergência das outras partes do caule e da parte aérea também. Está aqui o detalhe desse desenvolvimento do hipocótilo, que seria uma parte mais reforçada aqui do caule antes do cotilédone, né? As raízes principais, bem proeminente, e as secundárias, né? O desenvolvimento delas ao longo do tempo, né? Mas sempre destacando aí a raiz principal. E as raízes terciárias também, principalmente nessas raízes terciárias são menores, eu vou ter os mais pelos absorventes que vão ser responsáveis pela absorção de água e nutrientes. Aqui está o detalhe de plântulas, né? Diferentes plântulas aqui de leguminosas, né? Sistema radicular pivotante, com a presença ainda do cotilédone, só para a gente ver um pouquinho, né? Então eu tenho a raiz principal, tem as folhas cotiledonares, elas emergem junto, né, com a planta, então ela germinou aqui, ela sai do solo, ela vem, elas são diferentes dependendo da planta, então aqui são mais achatadas, tem a característica fotossintética, as outras não. Então elas têm a mesma função aí de suprir inicialmente o embrião e depois algumas têm um caráter fotossintético inicial aí para a planta. Uma outra condição interessante quando a gente fala de raiz seria a relação das raízes com micro-organismos do solo. Existem relações simbióticas, né, como a fixação biológica do nitrogênio no solo, no qual alguns organismos que são adaptados a pegar o nitrogênio que está disponível na atmosfera numa condição que não é aproveitada pelas plantas e nem pelos seres humanos, né, e quebrar ela em substâncias mais simples que são absorvidas pelas plantas nesse caso. É o caso, então, das bactérias do gênero Rhizobium e Bradyrhizobium, que são utilizadas amplamente aí na cultura da soja, e elas têm esse processo de fixação através da produção de nódulos, podem ser observados aqui nessa imagem, onde ocorre o processo de quebra do nitrogênio atmosférico e liberação para a planta, dando um aporte de nitrogênio muito importante para a cultura da soja, por exemplo. Todas as leguminosas apresentam um grau, né, de fixação. A soja ela foi bem desenvolvida, sendo que a tecnologia hoje de inoculação ela é muito bem conceituada e desenvolvida, onde grandes produtores praticamente não usam, né, adubação nitrogenada, tendo todo o nitrogênio de altas produtividades geradas pela cultura provinda de um sistema biológico. Muito interessante, muito bom para o meio ambiente e bom para o bolso do produtor também. Mais frequentemente existe a co-inoculação aí com bactérias do gênero Azospirillum, né, que não fazem um processo de nodulação, mas apresentam também características de fixação de N e produção de fito-hormônios, né, com um ganho muito grande em leguminosas. Bem já estabilizada já essa condição. Quando eu falo em gramíneas, eu não tenho o desenvolvimento das estruturas
de fixação biológica de nitrogênio, mas eu tenho associação com micro-organismos benéficos do solo, como o caso do próprio Azospirillum que eu falei, e outras bactérias, chamadas bactérias promotoras de crescimento vegetal. Elas têm várias associações com a planta. Ela pode ser endofítica, ou seja, ficar dentro dos tecidos da planta, simbiótica, dentro da célula, trocando alguns compostos, associativo, quando fica na superfície, né? Ou de vida livre. Então, basicamente, essas bactérias elas podem favorecer o desenvolvimento da planta através da fixação de N, da solubilização de fosfatos no solo e de uma série de outros benefícios, como a produção de fito-hormônios que aceleram o crescimento radicular. Isso é bem estudado. E um outro grupo de micro-organismos muito interessantes que fazem esse processo também com as gramíneas e também com os leguminosas são os fungos micorrízicos arbusculares, né, que tem uma simbiose íntima aqui com a planta, com a produção de arbúsculos no interior da célula da planta, tendo troca aí de carbono fornecido pela planta, pela absorção de nutrientes e água, principalmente fósforo, estendendo a mais o sistema radicular das plantas, né, e favorecendo o crescimento radicular e o desenvolvimento da planta de uma maneira geral. Todos os dois grupos aqui passam por processos aí de desenvolvimento de bioinsumos para a produção agrícola. Existem alguns produtos no mercado e alguns vêm sendo testados e com grande potencial aí de uso para benefício do meio ambiente, porque eu vou abrir mão do uso e da necessidade de produtos químicos, né, na área, e usando uma condição aí que favoreça a planta sem estar afetando tanto aí o ambiente à sua volta. Bom, a parte de raízes que a gente tratar seria isso. Na próxima aula a gente dá continuidade falando um pouco sobre os outros compostos. A gente vai falar da parte estrutural, que vai basear na parte do caule também das plantas, né? E na parte da folha também, que são partes bem importantes e interessantes que compõem aí a tão chamada estrutura do pasto, que vai influenciar direto no manejo.